Vamos lá, meus queridos, vamos retornar aqui nosso tema ainda sobre o novo Código de Ética, não é mesmo? E aí, como é que tá os seus estudos? Tá revisando lá nossa primeira aula, os dispositivos do artigo 7º, hein, pessoal? Eu quero... Artigo 7º não, né? Lá no artigo 2º, que fala sobre os direitos dos advogados, né? É obrigatória a sua leitura. Vamos então começar aqui a aula falando sobre a liberdade profissional. Pessoal, a liberdade profissional nada mais é do que a independência do advogado. O advogado, ele é independente, ele tem a sua atuação livre, pessoal. Ele não tem que aceitar a imposição do seu empregador na sua parte técnica, na sua parte jurídica. Como assim, professora? Vamos supor que o meu cliente, ele tem uma empresa e dentro da empresa dele de tecnologia tem um departamento jurídico, tá? Ele tem ali alguns assessores, alguns advogados que trabalham para ele. Ele pega e fala para você o seguinte: olha, doutora, eu quero que nesse processo você atue com outros advogados de outro departamento jurídico. E aí, pessoal, eu sou obrigada a aceitar? Claro que não. Eu não sou obrigada a aceitar a imposição para atuar e trabalhar. Mesmo que meu cliente peça isso, solicite a atuação ou até mesmo fale, olha, você vai ter que trabalhar com a minha equipe da minha empresa. Eu não sou obrigada, pessoal. Com minha relação na minha parte técnica, na minha parte jurídica, sou eu que mando, tá bom? Eu vou explicar para o meu cliente como é que é a minha estratégia processual, como vai ser a atuação, quais são os próximos passos, mas eu não sou obrigada a aceitar a imposição de como eu tenho que atuar, do que eu devo abordar em cada tema, em cada peça, tudo bem? Então, liberdade profissional, a independência, ela vai ser o quê? Ela vai alcançar quem, pessoal? Vai alcançar os empregadores, tá? Opa! Desculpa, não é os empregadores. Ela vai alcançar, pessoal, até o empregado e não empregadores, tá? Então volta comigo. Quando eu falo com vocês sobre independência, ela vai atingir e vai alcançar quem? Os empregados de um escritório, tudo bem? Avança lá. Relação empregatícia, portanto, eu tenho a independência profissional. Você vai anotar na relação empregatícia que eu não preciso aceitar a imposição do meu cliente. Anota no seu caderno. Não preciso aceitar, não vou aceitar a imposição do meu empregador. Próximo ponto, configuração de um contrato, pessoal, de uma prestação permanente, também tem o alcance da minha independência, seja em um departamento jurídico ou em uma assessoria jurídica, público ou privada, galera. Assessor jurídico, nós sabemos que são os atos da advocacia. Quais são os atos privativos do advogado? Eu falo com vocês sobre o quê? Os atos judiciais, né? Ato judicial é um ato privativo, é a sua interposição, a sua postulação perante o poder judiciário. Quando eu falo consultoria, você vai lembrar que o consultor é o que, pessoal? Também é um ato privativo da advocacia, só que eu tô falando aí que é um ato extrajudicial, tudo bem? Então eu tenho o ato judicial e os atos extrajudiciais. Eu tenho assessor, consultor e diretor jurídico. Maravilha, hein? Vamos avançar então. Artigo 4º, parágrafo único do Código de Ética. É legítima a recusa pelo quem, pessoal? Pelo advogado do patrocínio de pretensão concernente à lei ou direito que também lhe seja aplicável ou contraria expressa orientação sua manifestada anteriormente. Pessoal, eu não sou obrigada, então vamos lá, vamos anotar de novo aqui no artigo comigo. É legítimo, é permitido ao advogado recusar o quê? Quando alguém solicitar que o quê? Contrarie sua expressão manifestada anteriormente. É o caso, por exemplo, vamos supor que você aí, futuro advogado, o seu cliente pergunta assim, olha, fulano, eu quero, sabe essa sua tese aqui do doutorado? Ela não é aplicável neste caso. Eu quero que você contrarie, portanto, aquele parecer que você deu
há 4 anos atrás. Quero que você mude de posicionamento aqui neste caso. Pessoal, o advogado, ele pode recusar, tá? Não é nenhuma violação, não é nenhuma afronta ao seu cliente, muito pelo contrário, é uma afronta a você mesmo, aos seus estudos, à sua vida acadêmica, tá? Próximo ponto, então. Qual que é a minha dica aqui para você, pessoal? Minha dica é o quê? Memorizar ramo empresarial, má-fé e captação de clientela. Como assim, professora? Vamos lá? Primeira dica, ramo empresarial. O advogado não pode vincular-se ao ramo empresarial, não pode exercer dentro do escritório de advocacia uma empresa na mesma base, na mesma razão social. Eu não posso ter lá escritório fulano de tal e a empresa de tecnologia. Não é possível. E você vai guardar isso com carinho. Não quero dizer, pessoal, que o advogado não pode ser empresário, tá? Uma coisa é uma coisa. Não confunda. Eu não posso ter uma empresa aí, construtora, tem de tudo, vamos supor, vinculado ao meu escritório. E eu não posso fazer propaganda do meu escritório na construtora e vice-versa, tá? Próximo ponto, o uso da má-fé. Como assim o uso da má-fé? Eu não posso trapacear, eu não posso ser desleal ao meu cliente, induzir ele a entrar com uma ação, sendo que aquela ação ela é totalmente temerária, ela não existe, não tem um objeto jurídico ali legítimo para ganhar aquela causa, tá? E por último, a captação de clientela. Você vai memorizar que a captação de clientela ela é vedada a todo momento e a todo instante. Por quê? Porque a publicidade da advocacia ela é o quê? Moderada e restrita, ilimitada. Eu não posso, tem que ter muito cuidado com qualquer atitude que configure a captação. Seja, por exemplo, na indicação de um colega meu. Vamos supor que eu tenho um advogado especialista em penal. Eu vou indicar um cliente para esse meu amigo, só que eu vou cobrar uma parcela de honorários, uma porcentagem, uma comissão. Não é permitido, pessoal, porque configura também captação de clientela, a desonestidade do advogado, a má-fé. Então, tudo que configurar, por exemplo, anunciar no Facebook de forma aleatória, pagar o Facebook para incentivar ali o seu escritório, é vedado pela advocacia, tá? Próximo ponto aí, você vai memorizar que o exercício da advocacia, ele é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Artigo 5º do Código de Ética. Não é possível, pessoal, cuidado, tá? Você pode ser empresário, o que você não pode é ter uma empresa dentro do seu escritório sob a mesma razão social. Vou repetir inúmeras vezes, tá? Porque nós vamos lá depois resolver algumas questões sobre esse assunto e a FGV ela cobra bastante esse tema, tá? Ela vai colocar situações hipotéticas falando que o advogado ele pode vincular uma empresa relacionada ao escritório. Não, não pode. Próximo ponto. Artigo 6º do Código de Ética. É proibido a quem, pessoal? Ao advogado expor os fatos em juízo ou na via administrativa falseando deliberadamente a verdade e utilizando-se de má-fé. Pessoal, a má-fé. Qual outro exemplo, professora, que você pode, então, falar sobre o uso da má-fé? É simples, você pegar a jurisprudência e colocá-la em seu favor. Você tirar um dispositivo que fala não, coloca sim. Então você alterar a jurisprudência, alterar uma legislação ao seu favor. Ué, professora, mas eu não posso usar uma jurisprudência a meu favor? Pessoal, você pode usar a jurisprudência a seu favor e você deve usar. O que você não pode é alterar o teor do dispositivo. Você não pode, por exemplo, falar não pode roubar e você coloca pode roubar. Pode? Lógico que não, pessoal. Então você altera o entendimento jurisprudencial. Um exemplo muito besta, mas tem que você memorize o que é o uso da má-fé. É o falsear a realidade, é o colocar provas que não existiram, é o tentar forjar outras provas, esconder, me esquivar da verdade. Isso eu não posso. Próximo item aqui é o artigo 7º do Código de Ética. É vedado o oferecimento de serviços profissionais que implique, direta ou indiretamente, angariar ou captar clientes, tá? Então, qualquer serviço, vamos supor que você faz uma propaganda no seu escritório da advocacia gratuita. Olha, este mês nós vamos fornecer serviços advocatícios gratuitos para toda a população no limite aí de mil pessoas, mil clientes.
Pessoal, isso aqui é uma propaganda para captar clientes. Embora no momento você não esteja cobrando o seu serviço, com certeza você vai o quê? Captar mais um cliente. E futuramente, se ele precisar de você em uma outra ação, você vai exercer o quê? A cobrança dos seus honorários. Próximo ponto aqui, o ponto acrescentado no nosso novo Código de Ética do artigo 8º, falando sobre a advocacia pública. Quando eu falo para você que a advocacia pública ela foi acrescentada, eu não estou querendo somente dizer que não existia advocacia pública no Código de Ética. Não, ela pegou lá do antigo código e separou num capítulo específico, lá do artigo 8º. E o que ele vai falar para você, galera? A advocacia pública, os advogados públicos, quem são eles, né? Temos aí os procuradores dos estados, municípios, né? Da União, consultores, promotores, defensores públicos. O que a FGV cobra de você, ela quer saber se o advogado público, ele é obrigado a permanecer inscrito nos quadros da OAB. Certo ou errado? Ele é obrigado? Com certeza. Antes dele ser, pessoal, um advogado público, ele é o quê? Ele é advogado, não importa a sua esfera privada ou pública, ele exerce o quê? Os princípios, ele exerce a atividade de advogado. Por isso é obrigatória a sua inscrição inicial e permanecer nela. A FGV, ela vai colocar esse exemplo na sua prova aí do 21º exame de ordem. Ela vai colocar na sua prova o seguinte: Maria é advogada, exerce a profissão há mais de 10 anos, passa no concurso para procurador do estado da sua região. E aí, quando ela assumiu, tomou posse nesse concurso, ela foi imediatamente cancelar a sua inscrição nos quadros da OAB, porque ela não queria mais pagar aquele valor, aquela taxa da unidade mensal, e também porque ela passou no concurso público, então ela não vai exercer aí a advocacia privada. Pessoal, a atitude da Maria, acho que foi esse nome que eu dei no início, né? Está certa ou não? Óbvio que não. Tá? O fato dela ser aprovada no concurso público e que exige obrigatoriamente o exercício, os atos de advogado, não permite, pessoal, que ela volte lá no conselho e cancele sua inscrição. Porque ela exerce uma atividade que é o que? Inerente aos quadros da advocacia. Tudo bem? Então é obrigatório a permanência, a sua inscrição regular nos quadros da advocacia, independentemente se ela passou um concurso aí de procurador ou promotor ou defensor público, tudo bem? Então vamos aqui acompanhar. Posição de chefia. Quando eu falo com você sobre o advogado público, você vai lembrar o quê? Ah, professora, mas essa regra só aplica para quem é chefe, né? Claro que não. Independentemente da hierarquia nos quadros de procuradores ou no cargo de um advogado público, qualquer posição, chefia ou não, é obrigatório a sua vinculação aos quadros, tá? E aí eu falo sobre o diretor jurídico, sobre a independência técnica, tudo bem? A redução de litigiosidade e o dever de urbanidade. Peraí, professor, o que você está falando? Estou falando que em qualquer local, qualquer concurso para advogado público, não existe hierarquia. Todos eles vão estar o quê? Vinculados aos quadros da OAB. E quando eu falo que ele tem que estar ali obrigado, a sua inscrição ela é obrigatória na OAB, você vai lembrar o quê? Ah, então se eu sou também advogado, eu tenho que permanecer ali observando o estatuto, o código e o próprio regulamento geral. Eu posso então assumir um cargo dentro da OAB de conselheiro, de secretário, por exemplo, ou até mesmo presidente? Com certeza. Se você está inscrito regularmente nos quadros da OAB, você pode concorrer às eleições para a diretoria ou até mesmo para o conselheiro ali do estado, tudo bem? Quando eu falo independência técnica, volta rapidinho. Independência técnica, pessoal, ele vai estar ali vinculado à advocacia, aos quadros, ao estatuto, ao código de ética, mas também tem a sua liberdade profissional. Não é porque ele passou no concurso público para consultor de uma empresa, ou consultor de um órgão, ou procurador de um estado, que ele perde a sua independência. Óbvio que não, ele continua também com aqueles mesmos princípios, tá? Redução de litigiosidade, dever de urbanidade. Quando eu falo isso com você, você vai lembrar que reduzir processos, reduzir conflitos. Gente, o acúmulo judiciário é o mesmo, tanto para o privado como para o público. Então, a função inerente do advogado é tentar conciliar também, tentar reduzir aquela demanda
do próprio Estado e tratar todos como de forma igual. Não existe hierarquia entre os membros da advocacia pública, entre os magistrados e entre o advogado privado. Não existe hierarquia, por isso que o dever de urbanidade ele é fundamental e é obrigatório entre eles, tá bom? Próximo ponto, relações com o cliente, artigo 9º até o artigo 26. Um tema importante para sua prova. Quando eu falo relações com o cliente, como é que funciona o meu tratamento? Como é que é o início da minha relação, renúncia, revogação? O que é subestabelecimento? O que eu devo fazer para o meu cliente? Quais são os meus deveres, as minhas obrigações? É isso que nós vamos falar nesse tema agora. Vamos lá? Relações com o cliente. Primeiro ponto, pessoal, que eu tenho que ter numa relação com o meu cliente é a transparência, é a lealdade, pessoal. Tá? É necessário a confiança, mas não basta, galerinha, uma confiança de uma das partes somente. É necessário uma confiança recíproca, tá? Entre o meu cliente e o próprio advogado, tá? Então, entre eu e meu cliente tem que ter uma confiança. Não basta ele confiar em mim e eu desconfiar dele. Não, porque isso vai influenciar no meu trabalho. Então, a confiança, ela é recíproca. Professora, mas se em algum momento eu perco a confiança no meu cliente, o que eu devo fazer? Aí, pessoal, se você não consegue confiar, não consegue resolver, dirimir aqueles problemas, é necessário você renunciar à sua procuração. Quando eu falo com vocês sobre renúncia, você vai lembrar comigo que a renúncia é o quê? Um ato privativo do advogado. Ele vai renunciar, vai se retirar do processo. Não é necessário o advogado, na renúncia, justificar o motivo da sua saída do processo. Assim como lá na revogação, o meu cliente, pessoal, que está revogando o meu instrumento, está me retirando do processo, ele não precisa justificar o motivo da revogação. Então, recapitula comigo. Necessário o quê? A confiança recíproca. Se uma das partes perde a confiança, meu cliente, ou eu ou meu cliente, a gente vai perder a confiança ali um no outro, aí é necessário romper aquela relação, porque vai influenciar no trabalho. Então, eu posso usar, anota aí, na falta da confiança, eu faço o quê? A renúncia ou a revogação, pessoal. A renúncia, ela é sua, ela é do advogado, que não precisa o quê? Justificar o motivo. E a revogação é o do meu cliente, que também não precisa falar o motivo que está rompendo aquele relacionamento, tá? A independência, mais uma vez, ela surge como um tema importante. O advogado ele é independente, ele não precisa aceitar a imposição do seu cliente, atua de forma livre, com isenção técnica, tudo bem? Próximo ponto. Encerramento do processo. Aqui eu posso chamar também o que, pessoal? O encerramento do meu relacionamento com o cliente. Quando eu falo em encerramento do processo, é pensar assim, bom, como é que acaba um processo? Somente quando chega lá na última instância, transitou em julgado, as partes não recorreram, e aí então acabou o processo? É assim que funciona? Nem sempre. Eu posso falar que um processo pode encerrar quando eu tenho a renúncia, quando eu tenho a revogação, a morte de uma das partes, ou quando tem o quê? O contrato de honorários ele está vencido, chegou na data final do meu contrato, ou até mesmo no fim do processo com trânsito em julgado. Acompanha na tela aí comigo. Conclusão ou desistência. Quando eu falo conclusão, chegou ao fim o processo o quê, pessoal? Anota aí. O processo transitou em julgado, chegou ao fim. Tudo bem? Ou desistência, quando eu desisto de atuar naquele processo, eu posso falar de renúncia, mas também é possível que o meu cliente desista ali da minha contratação, ele não quer mais que eu trabalhe para ele, então ele revoga o meu instrumento. Volta lá. Então a desistência eu posso chamar aqui também de renúncia ou a revogação, tudo bem? Devolver os bens ao cliente. Pessoal, quando acaba o relacionamento com o cliente, eu sou obrigado a devolver o quê? Todos os bens que estavam comigo. O que são os bens? Quais são os bens, professora? Os bens são aqueles lá, documentos, certidões. Se tiver algum bem, se tiver algum carro, tiver algo comigo, que seja do meu cliente, eu tenho que devolver.
E aí a FGV vai colocar para você o seguinte ponto. Vem cá, já que eu tive que romper o relacionamento com o cliente, eu tenho que também devolver o quê? Eu tenho que devolver os honorários. O pagamento que me foi feito no início, eu vou ter que devolver, já que eu não estou atuando, não atuei até o final do processo. E ele revogou a minha procuração. Pessoal, os honorários nunca, anota aí, nunca serão devolvidos, tá? Nem os honorários contratuais e nem os honorários de sucumbência. Eu não vou devolver os meus honorários. Eu vou receber de forma proporcional ao meu serviço. Então, se eu não atuei até o final do processo, eu vou receber até onde eu fui, tá? Então, volta lá. Os honorários são obrigatórios, tá? Tanto o honorário de sucumbência como o honorário contratual. Você vai lembrar, vou mudar de cor, que os honorários são o quê? Obrigatórios. Mas é claro, de forma parcial ou não, ok? Extinção do mandato. Extinção do mandato também é uma forma de modalidade de o quê? De rompimento do processo. Bom, acabou então ali extinção do mandato, eu tenho a renúncia ou revogação e também tenho ali rompimento, vencimento do contrato. Estabeleci no meu contrato de honorários que o meu serviço ia ser prestado até final de 2017. Chegou o final de 2017, eu posso então ali romper com o meu cliente o relacionamento, tá? Prestação de contas, então devolver os bens ao cliente também é obrigatório e prestar contas. Pessoal, quando eu falo prestar contas, eu falo, vamos dar um exemplo aqui, gasolina, né? O combustível que foi gasto, o valor das cópias realizadas no processo mensalmente, tudo que você gastou, vamos supor que você teve que viajar para outro estado, então as passagens aéreas, a hospedagem, tudo isso conta, tá? Então, prestação de contas, ela é fundamental para que você também receba. Não adianta você falar assim, olha, o gasto mensal esse mês foi de X, e se você não tiver como comprovar, o cliente não vai te pagar, tá? Então, a prestação de contas é uma forma de clareza, lealdade e transparência com a sua atuação e com o seu cliente. Próximo ponto, a procuração. Gente, o que é procuração? Procuração é o instrumento pelo qual o cliente vai outorgar o advogado para atuar em sua defesa. Anota aí. A procuração é o instrumento pelo qual o cliente outorga, concede poderes para o advogado atuar em seu nome. É um instrumento, pessoal, básico, tá? Então, para que o advogado responda e atue em nome do seu cliente, ele precisa de quê? De poder para isso. E aí a gente fala que é um instrumento com o quê? Com foro geral. É um procedimento o quê, pessoal? Uma procuração geral. Não tem nada especificando. Mas eu tenho duas modalidades. Eu tenho procuração geral, que é a básica, tá? E eu tenho procuração especial, que é aquela que precisa realmente constar no instrumento de procuração o que o advogado pode fazer em determinado caso, que é um ato privativo do cliente. Professora, eu queria um exemplo. Vamos lá? Vamos supor aqui que o meu cliente quer que eu receba a citação inicial no nome dele, que é um ato exclusivo dele, mas uma vez que ele me dá poderes para isso, eu posso assumir essa responsabilidade, porque tem previsão no nosso Código de Processo Civil. Vamos supor também que lá no final do processo, o meu cliente fala assim, olha, quando for liberado o alvará, eu quero que você receba e dê quitação dos valores para mim, que é um ato privativo meu, fala meu cliente. Então, a quitação, o recebimento do alvará também requer o quê? Poderes especiais. Mas chama sua atenção, porque lá no Estatuto da Advocacia, nós fomos orientados no seguinte dispositivo, que o acompanhamento do advogado, o acompanhamento do cliente pelo advogado nas assembleias e reuniões é obrigatório constar procuração com poderes especiais. Pessoal, isso aqui é muito cobrado pela FGV porque foi uma única exceção que caiu na prova e que tem no nosso dispositivo legal de estudo, como estatuto, regulamento e código, que exige procurações especiais. Porque isso é um tema muito delimitado, depende da situação concreta, tá? São inúmeras situações que o meu cliente pode me autorizar a atuar em nome dele, que é algo especial, que só ele poderia ter feito, só ele poderia realizar, tá? Então, o que você tem que anotar aí? Que as assembleias ou reuniões, que o advogado for acompanhar o seu cliente, é necessário que ele esteja acompanhado, que ele esteja com um instrumento de procuração com poderes especiais. Anota mais uma vez. Assembleia ou reunião requer
procuração com poderes especiais. Eu não posso acompanhar em assembleia meu cliente sem que eu tenha o quê? Especificado lá na minha procuração. Vamos então aqui. Primeira coisa, patrono constituído. Ah, muito interessante esse tema aqui, pessoal. Patrono constituído. O que é isso aqui, professora? Eu não posso... Volta comigo. Eu não posso aceitar a procuração do meu cliente se naquele processo tem outro advogado. Como assim, professora? Vamos supor que João, meu cliente, eu trabalho para ele há mais de 10 anos, tá? Para o João. Só que em determinado momento, João contrata um outro advogado e aí falou assim, olha, atua nesse advogado que eu vou te passar a procuração, pega a cópia do processo pra mim. Eu tenho outro advogado, só que como ela tá viajando, eu queria só que você faça esse favor pra mim. Pega a cópia de uma certidão. Aí ele passa a procuração para outro advogado. O advogado protocola aquela petição de juntada e aí pega a cópia do processo. Pessoal, essa atitude, essa tramitação, embora seja simples, né? Não me ofendeu, ele não atuou no processo, ele só ia pegar cópia de alguma coisa, algo simples, é uma violação ao Código de Ética. Você é advogado, você não pode aceitar a procuração se no processo tem um outro advogado sem o consentimento do outro advogado. Vamos dar aqui um exemplo na tela, vem cá. Advogado A, que fica mais fácil. Esse advogado A que está atuando no processo e esse aqui é o B. Esse aqui é o advogado B. Esse aqui é o C, que é o meu cliente. E aqui é o processo. B, vamos lá, pessoal? B é advogado desse processo aqui, tá? Ele tá atuando nesse processo aí tem muito tempo já. Ele é o advogado oficial. Vou colocar aqui embaixo que ele é o advogado oficial, para você lembrar junto comigo, tá? C é o meu cliente. C tem um ótimo relacionamento com B, sem nenhum problema. Inclusive, tem aqui o processo formado entre eles, tá? Só que aí C conheceu uma menina muito bonitinha e falou assim, acho que eu vou contratar esse advogado aqui. Conheceu A. Falou com ela, falou assim, olha, eu tenho um processo, eu queria te contratar. É possível eu vou te passar uma procuração e você vai atuar nesse processo aqui. Só que, olha, não é nenhuma medida urgente, nem nada, só quero que você atue nesse processo. Pronto, essa aqui foi a minha situação hipotética. C, meu cliente, não me avisou que ia ter outra advogada, ele simplesmente deu uma procuração para ela aceitou, ela não me comunicou e ele tá ali, então protocolou a petição de juntada de procuração. Pessoal, nessa situação aqui é completamente proibido, é ilegal e viola o Código de Ética. A não poderia ter aceitado a procuração porque já sabia que B estava no processo, tá? Então é ilegal. Só que aí vem o quê? A exceção. A regra eu já sei, que eu não posso dar a procuração se já tem outro envolvido. E a exceção, professora, como que surge? Volta lá na minha situação. Vamos supor que agora, que C conheceu o A, contratou o A, mas para que A atuasse no processo, com o quê? Com urgência, pessoal. A contratação dela foi para um ato o quê? Urgente, tá? Vou te dar o seguinte exemplo. C contratou A, por quê? Porque o seu advogado B estava viajando de férias e lá no período de recesso judiciário não tem prazo, tudo fica suspenso, então não tem nenhum problema. Só que meu cliente teve um problema com a filha dele e ele precisava de urgentemente entrar com um pedido liminar. Aí ele contrata um outro advogado, o A. Não conseguiu entrar em contato com B, por isso ele poderia então atuar naquele caso para entrar com um pedido liminar de urgência, de uma medida inadiável. Quando é este caso, pessoal, de medidas urgentes e medidas inadiáveis, é permitido que o advogado atue no processo somente naquele instante. Somente naquele instante, professora? Somente. Não é permissível que ele continue a atuar no processo, tá? Ele só vai atuar naquela demanda com aquele pedido de liminar. Volta lá então, patrono constituído, você vai anotar que a regra, qual que é a regra? A regra é proibido aceitar a procuração se eu tenho outro que advogado no processo. Qual que é a minha exceção? A minha exceção são para as medidas urgentes. As medidas urgentes e inadiáveis. Essa aqui é a minha exceção. Então vamos recapitular para que você coloque esse assunto na sua cabeça e que você não esqueça esse assunto, tudo bem? Qual que é a regra? A regra é que eu não posso aceitar a procuração
se tem um outro advogado no processo, tá? Essa é a minha regra. Qual que é a minha exceção? Eu posso atuar no processo se, somente se, for uma medida urgente, tá? Precisou de mim, eu vou atuar somente naquele caso. Prescrição, liminar, mandado de segurança, habeas corpus, o que seja, tá bom? E você não conseguiu falar com o advogado, você entra com aquela medida urgente, somente. Aí vem o meu aluno e me pergunta: ah, professora, mas se o advogado B que autorizasse a entrada de A no processo, e aí, ia ser proibido? Claro que não, pessoal. Só é proibido a entrada de A no processo sem o consentimento de B. Como A simplesmente protocolou a petição de procuração e já foi se envolver no processo, isso sim é ilegal, tá bom? Ah, professor, então se tem consentimento, pode? Tudo pode, né, pessoal? Se ele autorizou a participação de outro advogado, pode. Mas o que a FGV coloca na sua cabeça é que A poderia ter entrado a qualquer momento, porque quem decide é o cliente. E as coisas não funcionam assim. É um princípio ético, tá bom? Vou me intervir numa demanda de um outro advogado se ele me autorizar ou se meu cliente revogar a procuração dele, tá? Volta na tela comigo, que eu vou puxar uma tela aqui em branco pra gente... Tela em branca. Pra gente tentar raciocinar esse assunto aqui. Vamos lá? Vamos lá. Procuração. Tenho aqui a procuração, tá? Que é o nosso tema. O cliente contratou Joana para atuar num processo, numa petição inicial. Joana atua nesse processo, tem aí em torno de, vamos colocar no processo que vai ser aqui, Joana atua nesse processo há mais de 5 anos. Não teve nenhum problema com seu cliente, exerce confiança recíproca, ele super confia nela e etc. Depois de um tempo, o cliente teve um filho que se formou na faculdade, né? Recentemente, acabou de pegar a OAB. Então, o seu filho tá aqui. Ele vira e fala: filho, eu quero que você atue no processo que a Joana tá atuando. Vou te passar uma procuração e você entra, tá bom? Tá bom. Só que o meu cliente não avisou, não comunicou a Joana. Então, ele pegou, passou uma procuração e o filho entrou no processo. Só que não comunicou a Joana. Neste caso, pessoal, aconteceu o quê? Aconteceu uma violação do Código de Ética, porque ela não teve comunicação e entrou um outro advogado. Não importa se é filho, se é neto, se é bisneto, não importa a condição parental, o que importa aqui é advogado e profissional. Não comunicou, violou. Então, volta lá. Não comunicou Joana, o que você tem disso aqui, então? Se não comunicou Joana, houve o quê? Houve a violação ao Código de Ética. Tudo bem? Maravilha. Vamos então para uma próxima situação aqui. Não tem como abrir outra tela? Deixa eu ver. Tá, vou fazer aqui a tela aqui embaixo, pessoal. Vamos supor uma segunda situação. Então, a primeira situação é essa aqui, tá? Na segunda situação, o cliente pede para o filho atuar numa medida excepcional. Então, na segunda é uma medida excepcional. Se eu falo que é excepcional, eu estou dizendo para você que é uma medida urgente, que não é de caráter o quê? Corriqueiro, cotidiano, enfim, habitual. Medida excepcional permite, então, a atuação do filho. Então, vou colocar que nessa medida permite a atuação do filho. Beleza? Gente, eu só registrei isso daqui para você não esquecer e acabar que você fica assim, ai, como é que era aquele exemplo mesmo? Retorna na aula. Então, você visualizando, acho que fica um pouquinho mais fácil, tá? E aí você consegue montar. Excepcional, medida urgente, é permitido. Caso contrário, só é autorizado com consentimento do advogado, tá bom? Vamos, então, acabar aqui essa aula aqui hoje, agora nesse minutinho, né? E eu te encontro, então, no nosso próximo bloco ainda sobre esse tema, tá? Espero vocês, pessoal. Tchau, tchau!